Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do GEPOT. Como sempre tem gente vindo de primeira vez, é sempre bom a gente apresentar. Eu sou o David Brickman e junto com o Emanuel Passa, a gente já coordena o GEPOT, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas Organizacionais e Transpessoais na Casa de Padre Pio, um grupo que existe há 20 anos, que sempre faz uma ponte entre ciência e espiritualidade. E hoje, em mais um encontro especial, onde a gente vai conseguir trazer um convidado, que é o Marco Cabral, que ele é formado em música, arqueologia, ele é pós-graduado em parapsicologia. O Marco é grande pesquisador da ufologia, tendo sido contatado desde a sua infância e atualmente ministra palestras sobre UFOs, fenômenos paranormais e a sua ligação com seres extraplanetários. E é justamente isso que a gente vai falar hoje. O Marco vai contar um pouco das suas experiências, desses contatos com essas inteligências extraplanetárias, vai contar um pouco da sua história. Tá? A gente está numa grande expectativa aí desse encontro. Então, vou passar agora para o Emanuel para ele dar as boas-vindas, fazer as honras da casa, e depois a gente fica com você, tá, Marco? Qualquer coisa, você me corrija aí se eu falei alguma coisa errada ou se quiser adicionar alguma coisa. Vamos lá, Emanuel, por favor. Boa noite, Marco. Boa noite, Emanuel. Eu queria só falar que eu conheço o Marcos desde o tempo lá do nosso grupo, da sala do Iannuzzi, e depois na casa de Padre Pio, quando ele ia lá nos encontros. E eu fiquei muito impressionado, mas guardei uma pergunta para quando houvesse esse encontro de hoje eu fazer, que eu vou fazer agora. Marco, como é antes e depois do contato? Emanuel, prazer estar falando com você. Bom, com vocês todos, né? É um prazer mesmo. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. Olha, Emanuel, eu vou falar uma coisa para você. E eu acho que vai até, no meu caso, particularmente, né? Claro, cada caso, cada pessoa de um jeito, enfim. O contato me modificou completamente. Mas, na verdade, o contato, eu hoje entendo assim, né? Hoje, com os meus 60 anos de idade, eu entendo, desde pequeno, né? Passando por contatos e tal, hoje eu entendo assim que o contato, além de ser, no meu caso, pelo menos, vou repetir assim, porque cada caso é um caso, além de ser uma espécie de resgate de mim mesmo, o contato ele me serviu para um despertar da parte espiritual. Eu sempre, desde criança, fui o chamado ateu convicto, entendeu? E meu pai chegou a ser coroinha, se formou em faculdade católica, então tinha todo um lado religioso, espiritual, que eu não possuía, não acreditava. Muitas vezes eu até ridicularizava, essa que é a verdade. Hoje eu posso falar tranquilamente, para me colocar como exemplo, sem problema nenhum, não tenho nenhum problema com isso. E um certo dia, eu, lendo a Bíblia, olha que coisa, a gente não tinha uma Bíblia em casa, até tinha, eu nem sabia que existia, não sabia nada a respeito de nenhum tipo de religiosidade, nem de caminho filosófico, de nada, absolutamente nada. E reunido com os amigos em casa, isso quando eu tinha 16 para 17 anos,
reunido com os amigos justamente para conversar sobre ufologia, mas aquele aspecto material, né? Será que a nave é assim? Será que funciona assim? Será que eles são assim? Será que tem cabelo preto, loiro, olho azul? São altos, são baixos? Comem o quê? Dormem ou não dormem? Essas perguntas de curiosidade que todo mundo tem. Era esse aspecto da ufologia que me atraía, né? Nunca fiz nenhuma conexão entre a ufologia e a espiritualidade, até porque minha espiritualidade, no sentido de entendimento, era zero, né? Até porque eu renegava isso, eu não gostava, não acreditava, tal. Mas um belo dia, como eu estava dizendo, um amigo nosso trouxe uma Bíblia e eles começaram a ler trechos de Ezequiel, etc., fazendo conexões com fatos, possíveis fatos, ou mencionando fatos ufológicos. Tal. E, de repente, não mais que de repente, como diria o poeta, eu senti um ímpeto de levantar do local onde a gente estava, que era um quarto um pouco mais afastado do apartamento, mas para não atrapalhar ninguém, né? Com as nossas risadas e papos e tal. Nós estávamos em 10 ou 12, não sei quantos. Eu me levantei, pedi licença para eles no meio da nossa reunião semanal, final de semana, e eu fui ao meu quarto. Meu quarto estava com a porta aberta, a janela completamente aberta, era um apartamento endevassado no Flamengo, né? E estava tudo parado, né? Eu entrei no quarto, no escuro, e quando eu cheguei no meio do quarto, nessa atitude que eu não sei de onde veio essa vontade, enfim, meio quase que mecânica, eu senti uma ventania muito grande dentro do meu quarto. As cortinas até levantavam, muito forte. Aquele vento batia em mim com muita força. E aí aconteceu interessante. Eu tentei continuar respirando naturalmente e apesar de todo aquele vento, todo aquele ar, eu não conseguia respirar. Eu respirava, mas não sentia o ar. Uma coisa esquisita. Não é que trancou a respiração, não, a respiração estava normal. Simplesmente o ar não se fazia presente, mesmo estando presente. E não que eu tenha escutado uma voz, mas eu escutei um entendimento dentro de mim, como se alguém ou algo me dissesse: você não acredita em mim? Então saiba que nada funciona sem que eu esteja presente e atuando. O que fazia todo sentido na minha pequeníssima lógica de que, como eu estava ali, respirando sem respirar, com um vento e ar sobrando sozinho, e para que eu levantei para ir para o meu quarto? Eu estava no meio de uma reunião em outro local, em outro cômodo. A partir dali, muito paulatinamente, as coisas começaram a acontecer e me colocar numa posição de questionamento. Foi um questionamento inevitável. Eu não tinha como fugir, porque eu queria saber. Eu sempre fui uma criança, sempre fui uma pessoa, desde criança, com muita curiosidade. Então, eu pegava ganhava, vamos dizer, um carrinho a pilha, eu queria abrir para saber como é que funcionava. Não bastava o brinquedo, ou brincar com o brinquedo. Eu queria saber de onde vinha a energia para fazer aquele carrinho funcionar. Então, como uma televisão funcionava, eu sempre fui muito questionador, mas sempre, como eu disse, na parte tecnológica.
nunca na parte espiritual. Apesar de que minha mãe sempre me contou que, quando eu era bem pequeno, por volta dos 4, 5 anos de idade, a gente morava em São Paulo. Eu sou natural de São Paulo, capital, Perdizes. E a casa onde a gente morava tinha uma área por dentro da casa que dava para o céu, assim, né? Era um local aberto, bonito e tal. E diversas, centenas, minha mãe falou que não tinha nem como contar quantas vezes isso aconteceu. Ela me pegava só de short ou de pijama, né? Uma criança, de madrugada, do lado de fora da casa, muito frio. São Paulo, naquela época, era realmente frio, na década de 1960. E eu, assim, sempre na mesma posição, olhando para o céu, e ela vinha e, obviamente, me passava um sabão, um sermão, o que eu estava fazendo ali, descalço às vezes, né? Naquele frio, naquele sereno. E eu me virava para ela sempre com a mesma resposta: eu não gosto daqui. Eu quero voltar para o lugar de onde eu vim. Essa foi um questionamento que ficou na minha mente durante muito tempo. E certa vez, eu acho que até para uma maneira de me comprovar ou de me responder de alguma forma, o universo, Deus, a fonte, como queira chamar, certa vez eu tive síndrome do pânico, que eu não vou nem contar agora, porque é meio longa a história, e interessante como acabou, né? E nessa síndrome do pânico, que não tinha esse nome, porque nem era conhecida essa síndrome, né? Era uma coisa muito nova para a época, né? Eu procurei melhorar desse problema de diversas formas. Meu pai tinha, graças a Deus, uma certa condição que nos possibilitava ter médico, enfim, o que fosse necessário. Mesmo assim, a ciência não me resolveu o problema. E num dia eu estava muito desesperado, porque já tinha tido 3, eu acho, ataques de pânico no mesmo dia. E aquilo é uma sensação de morte. Aquilo desgasta o seu sistema nervoso, que você vira nada, né? É horrível. Só quem tem que tem a noção do que eu estou falando. Mas eu tive uma pequena melhora e resolvi sair de casa na marra, coisa que eu não fazia. Desculpa. E fui andando, até que eu cheguei ao Largo do Machado, do Catete. E ali tem a igreja, a paróquia. Eu entrei. É como se a igreja fosse onde tivesse o único colo, única saída para o meu problema. E ali, naquela igreja vazia, porque não tinha missa, não tinha nada, eu perguntei a uma pessoa sobre se tinha alguém ali que eu pudesse conversar. Ela entendeu que eu queria me confessar. Tudo bem. E ela chamou o padre. O padre era recém-chegado na paróquia. O nome dele, Padre Elias, italiano. Falava com dificuldade, com muito sotaque italiano. Mas como eu venho de família italiana, foi, de certa forma, até tranquilo no nosso entendimento.
E eu expliquei o que estava acontecendo. Bom, esse padre me acompanhou e tempos depois ele me convidou para um grupo de oração no Mosteiro de São Bento. Era um grupo que ele fazia parte, que depois, muito tempo depois, veio a ser os católicos carismáticos, enfim, deu origem a isso tudo. Bom, eu fui, meu pai, minha mãe, que nós fomos os quatro, o Padre Elias, meu pai, minha mãe e eu, fomos no carro do meu pai. E, enfim, todas as coisas aconteceram lá e no final havia uma oração especial para quem estivesse precisando. O Padre Elias então falou: olha, você fica, fala para tua mãe, para teu pai, que eu faço questão que você passe por essa oração. Eu falei, muito a contra-gosto mesmo, contra a minha vontade, eu falei, tá bom, mas eu queria melhorar. Eu estava realmente muito necessitado de acabar com aquela minha situação. Enfim, a maioria das pessoas foi embora e colocaram uma cadeira ali na sala onde a gente estava e vieram 3 monges e uma moça. Uma moça normal, não era freira, não era monge, não era nada. Vieram os 4 e assim me colocaram na cadeira, eu sentei, ela veio, irmã, a gente chamava ela de irmã, Lúcia. Ela veio falar comigo, me cumprimentou, segurou minha mão. Um monge ficou no meu lado direito, o outro do lado esquerdo e um por trás. E ela veio pela minha frente com óleo ungido, me ungiu, orou, colocou a mão sobre a minha cabeça e falou: fica tranquilo, tá tudo bem, você tá bem. É como se ela estivesse falando com alguém que não fosse eu. E começou a falar e eu não estava entendendo nada daquilo. Até que aquelas orações com os monges cessaram, ela chamou o Padre Elias e falou assim: tem alguém com ele aqui ou ele está sozinho com o senhor? Não, os pais dele estão aqui. Então, por favor, podia me chamar. Os pais, meus pais vieram e aí eu fiquei escutando e ela falou uma frase que tinha muito a ver com o que minha mãe falava que eu dizia quando pequeno. Ela falou nas palavras dela: olha, ele está aqui porque precisa. Ele está aqui contra a vontade dele. Ele não queria estar aqui. Que venha ao encontro daquilo que minha mãe dizia, que eu falava com outras palavras quando era pequeno. Então, depois dessa volta toda, Emmanuel, eu voltei para casa. Todos os remédios que os psiquiatras, neurologistas me passavam, eu intuía de alguma forma para não tomar. Mas eu também não podia falar para o meu pai que eu não iria tomar, porque aquilo ia causar desgaste, ele ia ficar aborrecido, minha mãe também, ia ser um problema. E era tudo que eu não queria, era mais problema. Então, o que eu fazia? Infelizmente, eu deixava ele comprar o remédio, fingia que tomava e jogava fora. E foi sempre assim. E uma semana depois, um certo dia, meu pai gostava muito de assistir na televisão, às 18 horas, o horário da oração da Ave Maria, que era feita num programa do SBT pelo diretor Wilton Franco, no programa O Povo na TV. Meu pai, todo dia, às 6 horas. Meu pai era devoto de Nossa Senhora da Aparecida e todo dia ele assistia aquilo. Enfim,
Uma semana depois, eu já com passado um mês e pouco, eu que já era magro, bom, naquela época, hoje em dia não, já havia perdido mais de 20 quilos, porque não dormia, não comia, tinha medo de tudo, dormia embaixo da cama. Às vezes, um cara de 19 para 20 anos dormia com a minha mãe, com medo. Depois que a gente achou a pequena Bíblia que minha mãe tinha, para que eu conseguisse tentar dormir, eu pedia que ela lesse qualquer parte da Bíblia. Eu não sei por que eu pedia isso, mas me acalmava. Foi pura intuição. Eu jamais, na minha maneira de ser, eu jamais escolheria Bíblia ou coisa assim. Mas naquele momento é o que eu pedia. E, enfim, um certo dia, como eu estava dizendo, estava na sala, estava na parte da sala de janta, minha mãe tentando me fez lá uma sopa, alguma coisa, tentando fazer que eu comesse alguma coisa. E na sala anexa, quer dizer, meu pai com a televisão ligada e começou o horário da Ave Maria e o Wilton Franco começou a fazer a oração. Olha, gente, de repente a sala passou um raio, uma explosão de luz, onde eu vi tudo dourado. Minhas mãos estavam douradas, o prato, a mesa, meu pai, a televisão, as paredes, tudo ficou dourado. E aquele dourado levou alguns segundos para dissipar. Quando aquilo sumiu, me veio uma crise de choro compulsiva, uma coisa assim absurda. Eu não conseguia parar de chorar, mas chorar mesmo, para valer, chorar. E eu não sei quanto tempo ou até horas que eu fiquei naquele estado. A conclusão disso tudo é que depois disso, a partir do dia seguinte, a síndrome do pânico desapareceu e eu nunca mais tive nada desde então. Já fazem pelo menos 40 anos ou mais isso. Então, o meu começo de tudo foi assim. E o meu primeiro contato com essas entidades ou seres foi com 6 para 7 anos de idade, na praia de Mongaguá, no litoral de São Paulo, onde a gente tinha casa, onde eu fui levado da praia de madrugada, mais uma vez, eu fui compelido, eu acordei com um zumbido, nada que incomodasse, só me acordou no ouvido direito. Eu levantei como uma coisa automática, né? Coloquei uma camisa, tinha gente dormindo, porque a gente estava passando férias, ali tinha meu primo, tinha meu tio, tinha um monte de gente em casa. E eu saí na ponta do pé, botei meu chinelinho, abri a porta, fui em direção à praia de madrugada, uma escuridão. Naquela época, 1966, em Mongaguá, aquilo era um deserto total. Eu andei 3 quadras, mais ou menos, até chegar à areia, que é aquela areia batida, né? Que é diferente da areia fofa aqui das praias do Rio de Janeiro. E eu me dirigi em direção ao mar, até onde eu senti que era o meio da areia, vamos dizer assim. E ali eu me deitei para ficar olhando as estrelas. E quando eu dei por mim, eu não estava mais ali, né? Isso foi em fração de segundos. Foi eu deitar, olhar e já não estava mais. Aí eu estava dentro de um objeto circular, com um corredor em forma de cilíndrica, né? Uma mulher estava me esperando, uma mulher muito alta, devia ter 1,85 m, 1,90 m, ainda mais para mim, uma criança de 6 para 7 anos. E nós fomos andando por aquele corredor, sempre em curva, né? Até que chegamos num ponto em que eu percebi que tinha, do lado esquerdo, uma espécie de uma escotilha, uma janelinha, alguma coisa assim. E eu parei
tentando me erguer na ponta do pé para ver o que tinha, na curiosidade de criança, né? Para ver o que tinha ali, se tinha, né? Ela percebeu, parou também, me levantou no colo, com um dos braços, e me permitiu visualizar lá dentro. Eu vou explicar sim, mas não é exatamente isso, é porque eu não tenho como explicar, né? Eu teria que pegar um desenhista para que ele fizesse o desenho do que eu passasse para ele. Mas era uma espécie de um berçário, tá? Onde haviam locais, não vou dizer berço, nada, porque não era, locais para crianças, para bebês, né? Tinha talvez 2 bebês, e o resto estava vazio, não eram muitos, talvez uns 10 no máximo, locais. E eu olhei para ela, querendo entender aquilo, aí ela fez um gesto, não falou nada, apontou para mim e apontou lá para dentro. Ela fez esse gesto umas 3 vezes. Eu me dei por satisfeito, não tinha mais nada para ver. Ela me colocou de volta no chão e a gente continuou a caminhar até o final daquele corredor, né, cilíndrico, onde eu dei de cara numa parede, não tinha mais nada, e de repente aquela parede se abriu e dentro, quer dizer, depois daquela parede, havia outro compartição, outro compartimento do local. E lá dentro eu pude ver um camarada muito alto. Esse tinha uns 2,20 m, 2,30 m, né? Com um macacão claro, todo claro. Tinha um cinturão na parte da cintura. Cabelo bem curtinho, penteado para trás, parecia gel, né? Preto, olho oblíquo, da cor verde. Ela já era diferente, ela tinha olhos azuis, né? Também oblíquos, cabelo preso até quase assim, o meio das costas, mais ou menos. E ela fez assim, uma menção para que eu entrasse. Ele sorriu, fez assim, eu entrei, atrás de mim aquela porta desapareceu, aquela entrada. Ele me sentou, me cumprimentou com a cabeça, me sentou numa espécie de um banquinho, que não era um banco, saía do chão, assim, uma coisinha, enfim. Me sentou ali e sentou do meu lado. E aí eu vi um painel na minha frente, muito interessante, né? Um painel toda tela preta, tudo escuro, né? E eu muito curioso, porque na minha cabeça eu me lembro que passou, e eu vou ver as estrelas, eu devo estar numa espaçonave, coisas assim. E ele, vendo a minha curiosidade, ele meio que ativou ou abriu aquele painel, não sei. Só que, para minha surpresa, não tinha nada do outro lado. Continuou um breu. Foi uma decepção para mim. Aí ele se levantou novamente, que ele estava do meu lado, ele foi até uma parte ali daquele ambiente e pegou uns objetos, né? Puxou uns objetos e trouxe. E eram umas placas desse tamanho, mais ou menos, umas placas de 20 centímetros, não sei, que parecia metal, parecia alumínio. E ali tinham figuras em baixo e em alto relevo. Algumas placas eram em alto relevo, outras eram em baixo relevo. E essas placas eram passadas para mim da seguinte maneira: ele colocava no meu colo, eu ficava olhando aquilo alguns segundos, ele retirava, colocava de lado, vinha novamente, outra placa, e assim foi, algumas placas, né? E depois recolheu tudo aquilo, colocou embaixo daquele painel onde a gente estava e levantou-se novamente, foi até o local do compartimento onde a gente estava e trouxe. Eu vi que alguma coisa luminosa, porque como ele estava de costas para mim, eu não sei se vocês estão me ouvindo direito aí, estão me ouvindo? Estão.
Tá bom? Tá bom. Tá tudo ótimo. Ele mexeu em alguma coisa luminosa. Eu sei porque brilhava, né? Tinha luz. E ele, quando ele se virou, eu vi que ele tinha um objeto na mão que emitia luzes diversas. Aquele objeto era um objeto que ele veio até mim, me entregou. Ele não era pesado, parecia um acrílico, né? E parecia no formato de um cristal biterminado, né? Com a ponta dos dois lados. Era pequeno, não era muito grande, não. Talvez uns 15 centímetros. E aquilo jorrava a luz, era muito bonito. Aquilo era, nossa, era uma coisa fantástica. Ele me entregou aquilo, a porta abriu novamente, ele me colocou no chão, com aquele objeto na mão. Mas antes, ele me pegou no colo, me deu um abraço muito carinhoso, muito aconchegante, né? Como de um pai com um filho, uma coisa assim. É essa a sensação que eu posso dizer para vocês. Me colocou novamente no chão, sorriu para mim, fez um sinal como que eu fosse até a moça que estava lá novamente me esperando do lado de fora. Eu fui até ela me deu a mão, a outra mão eu estava com o objeto, ainda cheio de luz. Eu saí daquela sala, olhei para trás, ele acenou para mim, deu um sorriso, eu acenei com aquele objeto na mão, a outra mão dada com ela. Voltamos pelo mesmo caminho naquele corredor até que chegamos num compartimento onde ela me introduziu ali naquele local, me colocou em cima de uma espécie de um banquinho, que não era um banquinho, me sentou, me posicionou, coluna reta, o objeto na mão, né, sobre o colo, sobre o joelho. Deu um sorriso para mim, cumprimentou, saiu daquela sala. A porta desapareceu, ela ficou por trás de uma espécie de uma escotilha, onde ela me via. A sala parecia ser toda redonda, como se fosse fundo infinito. Você não tinha noção de nada ali. Era luz pura, tudo branco. E eu comecei a sentir como se aquela sala estivesse girando. Eu não sei se era eu que estava girando, se era a sala, se era banco. Eu não sentia nenhuma espécie de vertigem, tontura, nada. E eu fiquei ali. Quando eu dei por mim, eu estava sentado na praia, não deitado, sentado na areia, com esse objeto na mão, né? Ainda naquela mesma posição, com luz, soltando luzes. Só deu tempo de eu olhar para cima e ver um ponto de luz amarelo acender, riscar o céu e desapareceu. Eu me levantei, voltei para casa. À medida que eu voltava, aquele objeto foi apagando a luminosidade até ficar como se fosse uma espécie de acrílico. Eu entrei na casa, tínhamos um gramado na frente, onde se colocava o carro e tal. Eu fui na parte de trás da casa, onde havia uma casinha lá que guardava ferramenta. Peguei alguns brinquedos que eu usava na praia, que era de ferro naquela época, né? Voltei e cavei naquele jardim com gramado um local específico e enterrei esse objeto bem fundo, escondi. Então, assim, na minha memória, esse eu estabeleço como o meu primeiro contato direto com essas inteligências extraplanetárias, né? Não sei se eu te respondi, né, Manuel? Mas eu digo para você uma coisa: mudou minha vida por completo. Totalmente. Eu acho que a qualquer um mudaria, né? Porque você fez uma descrição detalhada, deu todos os passos que algumas pessoas descrevem uma coisa semelhante, mas não com tanto detalhe que você, né? Isso foi, você respondeu completamente o que eu queria. Que bom. Eu queria deixar agora, se alguém tem outra pergunta, Dave. Bem, eu tenho, né?
Bem, vamos deixar o pessoal comentar. Eu não sei se o Marco ainda quer fazer mais alguns comentários, ou você Olha, quer dar para perguntas. é assim, pode abrir para pergunta, porque se eu for contar. O que eu estou falando para vocês, resumidamente, eu ainda estou com 6 anos de idade. Então, vocês multipliquem isso por 10, nós vamos para 60, que é a minha idade toda, e vocês podem ter uma noção daquilo, do trajeto de tudo que eu já passei até hoje em dia. Contato com anjo, contato. Olha, é tanta coisa, gente, que Vamos fica deixar então difícil. você prosseguir um pouco, até para saber se esses seres, vamos chamar desse casal, você depois teve outros contatos com esses mesmos seres desse Não, primeiro contato? não, eu tive depois uma grata surpresa. Esse ser, né, que havia, não a mulher, mas o homem, que havia me dado aquele objeto, tempos mais tarde que eu digo assim, a coisa aconteceu 6 para 7 anos de idade, e lá para 18, 19 anos, para ser mais preciso. 19 anos, esse ser se apresentou, vamos dizer assim, novamente a mim e deu o nome dele de Harian. Esse ser, muita gente já viu ele, né? Eu já em alguns lugares que eu tive a oportunidade de ir, as pessoas vêm me perguntar quem é esse ser, quem é essa pessoa, né? Que me acompanha, e eu muitas vezes fico sem graça, né? A primeira vez que isso me aconteceu, de alguém me perguntar, foi na casa do saudoso e falecido Carlos Manga, diretor, né? Houve uma reunião ufológica na casa dele, porque o filho dele era muito ligado à ufologia, com a Irene Granke, que era a nossa matriarca da ufologia brasileira, da América do Sul, inclusive. E houve uma reunião que foi feita lá na casa do Carlos Manga, onde aconteceram várias coisas. E assim que eu cheguei com um amigo meu, havia ali em São Corrado era a casa dele. Havia um corredor muito comprido, onde você passava pela copa, cozinha, tal, até chegar na sala principal. E nós entramos, cumprimentamos todo mundo, eu conheci a esposa dele, enfim, quem estava lá. Sentamos, eu e meu amigo, que também era contatado, tal, pesquisador, e começamos a bater papo. Dali a pouco veio um garçom, né, um copeiro, enfim, e veio até mim e falou assim: "Seu Marco?" "Pois não." A fulana de tal, que é uma atriz da Globo que estava presente, ela está lá na Copa. Eu nem tinha visto ela, né? E ela queria muito falar com o senhor. Eu falei: "Pois não. O senhor pode me acompanhar?" Eu falei: "Claro." Aí falei para o meu amigo: "Espera um pouquinho aí." Levantei e fui com ele. Cheguei lá, essa atriz se apresentou. "Oi, Marco, prazer, sou fulano de tal." Eu falei: "Prazer, eu te conheço, obviamente, tal." Falei com ela e ela me fez a seguinte pergunta: "Quem é esse amigo seu que entrou junto com você?" Aí eu, achando que era meu amigo que estava na sala, falei: "Aquele é meu amigo Jorge, é contatado também, é pesquisador." Ela: Não estou falando do rapaz que entrou com você, teu colega, teu amigo. Eu estou falando desse, do teu lado, que tem mais de 2 metros e tal de altura, que é assim, 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 tal." Descreveu. E eu percebi que ela realmente estava vendo, porque eu... hoje alguém pode me falar sobre isso, e como eu já fiz muitas lives, como eu já escrevi o meu primeiro livro, contando
parte da minha história, muita gente pode saber e me perguntar. Mas naquela época ninguém sabia. E eu me fechava muito, eu não falava com ninguém a respeito do que acontecia comigo, né? Então, realmente, ela viu alguma coisa. Essa foi a primeira vez. A partir daí, Harian começou a atuar em várias situações. E eu me lembro a primeira vez que eu fiquei muito impressionado com a atuação dele. Foi realmente a primeira vez. Porque uma coisa é alguém falar assim: ah, eu estou vendo isso perto de você, ou te descrever. Ok, eu trato isso com a maior naturalidade, não tem problema nenhum. Porém, o que eu vou contar para vocês foi uma situação bastante pitoresca. Eu, com 19 anos, já tinha tido outros contatos, tá? Inclusive passar a madrugada inteira dentro de nave, com contato marcado. Bom, a coisa evoluiu desde criança, que eu estou saltando as histórias. E um amigo meu, hipnólogo, parapsicólogo, professor, ele ligou para a minha casa, eu morava na rua Correia Dutra, no Catete, ele ligou para a minha casa e disse o seguinte: ô Marco, você está fazendo alguma coisa agora ou está liberado? Eu falei: não, estou tranquilo. É porque eu estou aqui na esquina da tua rua, com a rua do Catete, tem uma lanchonete aqui, vamos bater um papo, cara, estou precisando bater um papo, vamos conversar um pouquinho, aqueles assuntos que a gente gosta, eu já entendi qual eram os assuntos, né? Que era sobre paranormalidade, essas coisas e tal. Falei: tá bom, daqui a pouquinho estou aí. Ok, me vesti e fui me arrumar pentear o cabelo e tal. E eu olhei para o espelho do banheiro e eu vi meus olhos mudando de cor. Até aí, eu fiquei... Como não tinha ninguém na casa, só eu falei: bom, espelho, vidência, eu posso estar vendo... Aí comecei... Bem, saí de casa, fechei a porta, peguei o elevador, desci. E quando estava no elevador, já chegando no térreo, eu já comecei a me sentir diferente. Era eu e mais alguém. Eu não estava inconsciente. Eu estava totalmente consciente. Eu saí pela portaria, atravessei a rua, peguei a calçada do outro lado e comecei a me dirigir para a esquina onde meu amigo estaria me esperando. Conforme eu fui andando, a minha visão ficou dupla. Eu via do meu plano, eu tenho 1,75 de altura, eu via do meu plano, como se fosse uma câmera nessa posição, os meus olhos, e via de cima para baixo, como se fosse outra câmera de 2,30 m para baixo. Então eu tinha uma visão dupla. E aquilo não me atrapalhava, não me deixava tonto, nem perturbado. E eu comecei a ver as pessoas passavam por mim na calçada e viravam e ficavam com a cara assustada me olhando. Eu achei aquilo tão estranho. Quando eu cheguei ao encontro desse meu amigo, ele estava de costas, eu cheguei e falei: e aí, Heitor, tudo bem? Minha voz já estava diferente. Ele, quando virou e me viu, ele deu um pulo para trás, falou: que é isso que está acontecendo com você? Eu falei: por quê? Ele falou: teus olhos, cara, você está com os olhos verdes, parece duas bolas de luz, olha a tua voz, você não está se sentindo diferente? E eu estava, tudo isso. Essa foi a primeira vez que o Harian atuou através de mim, numa canalização, vamos dizer assim. Eu nem entendia bem o que era canalização. Aliás, naquela época não havia pesquisa a respeito de canalização, que eu participei muito tempo depois, com a amiga doutora Gilda Moura, um convite dela para um trabalho de pesquisa
que foi capitaneado pelo PhD, o Dr. John Mack, já falecido, ufólogo e psiquiatra da Harvard, né? Eles tiveram lá uma ajuda, um valor, né, para pesquisa, para essa pesquisa, que o objetivo era o seguinte: o Dr. John Mack queria tentar demonstrar se havia ou não havia uma diferença entre as supostas, lá no início, poucas canalizações de extraterrestres ou extraplanetários e o que isso tinha ou não de igual ou diferente com a incorporação mediúnica para cura, enfim, mas principalmente para cura. Então, ele, com a sua equipe, todos psiquiatras PhD de Harvard, eles foram colocados aí em vários lugares, na América do Sul, América do Norte, Canadá, enfim, várias equipes. E aqui no Rio de Janeiro foi a Gilda com o Dr. Norman, né? Então, eu passei por uma bateria de pesquisas com mapeamento cerebral, levou horas com aquela touca que parece touca de nadador, cheio de furo com eletrodos, mapeamento cerebral, que a Gilda até hoje diz que nem hoje em dia no Brasil existe equipamento igual àqueles que eles usavam naquela época, né? Isso foi em 1995, para ser exato. Eu tive o convite da Gilda, a Gilda convidou, obviamente, os contatados, abduzidos, que ela conhecia, para participar. E eu fui um deles, né? O meu laudo final da pesquisa, assim como de outro amigo meu também contatado e abduzido, de todas as pesquisas do Brasil, foram os únicos 2 laudos que desapareceram. Até hoje a Gilda não sabe o que houve, eles também nunca disseram. A única coisa que eu fiquei sabendo é que o exame, enfim, o teste tinha sido extremamente satisfatório. E o que depois de algum tempo ficou concluído nessa pesquisa? Eles conseguiram provar, de certa forma, que a canalização extraterrestre se dá na maneira física no nosso organismo completamente diferente da incorporação mediúnica, que é o que eles queriam fazer, ver se uma coisa não era a mesma coisa que outra, só que com nomenclatura diferente. E não, eles conseguiram mostrar e demonstrar que canalização extraterrestre se dá de uma forma e a incorporação mediúnica se dá de outra. A canalização extraterrestre, o frontal, ele fica com a frequência super alta e todo o restante apaga. Só o frontal trabalha. Ficou nítido no mapeamento cerebral de todos os contatados, abduzidos que foram possíveis de ser testados. Já os médios, e não foram poucos, e foram muitos pelo Brasil afora, em Minas, grandes médios, muita gente conhecida, ficou demonstrado que o frontal apaga. E o que fica ativado na hora da incorporação mediúnica são os temporais, que a frequência sobe. Ou seja, quando a canalização é extraterrestre, apesar de quem está vendo ver que às vezes a voz do interlocutor muda, que os olhos mudam, tal,
como se fosse uma incorporação mediúnica, não é a mesma coisa. As funções cerebrais que são ativadas e desativadas são diferentes. Então, era essa a pesquisa que ele queria fazer. Ele chegou a concluir pelo menos esse básico para demonstrar duas coisas semelhantes, porém diferentes. Alguma pergunta? Alguma coisa? Ô Marco, Diga, mano. Você fisicamente, você sentia esse vazio na cabeça só ficando na parte central? Eu sentia essa parte aqui, mano, esquentava muito, esquenta. Por causa do sangue, né, que fica aí, né? Esquenta demais e fica ativado. Essa parte aqui, ela quase que apaga. O restante do cérebro, você vê no mapeamento cerebral, ele se apaga, né? E aqui fica muito ativado. E a tua parte de locomoção? Oi? Seu braço mexendo, quem dirige? Que parte do cérebro? Pois é, isso eu não sei te explicar, mano. Eu não sei te dizer. Mas eu sei, o que eu posso dizer, né, é que a partir daí, teve certa vez que até o meu peso corporal se modificou, né? Eu que tinha eu era uma hoje não, mas eu era uma pessoa que eu fazia muito esporte, sempre fui de artes marciais, dei aula, enfim. E eu que tinha mais ou menos 1,75 m, como tenho hoje, e pesava mais ou menos 70 quilos, né? Não tinha praticamente gordura no corpo, porque era muito exercício. Quando estava canalizando, o peso do meu corpo ficava como se eu fosse um cara muito grande, entendeu? Como se eu fosse um Oscar Schmidt, né? Do basquete, entendeu? Então é muito interessante isso, porque até o peso corporal se modificava, além de, obviamente, fenômenos incríveis que aconteciam a partir daí, né? Que aí eu passei por vários, né? Aí foram muitos fenômenos mesmo, proporcionados através dessa canalização. Um só, conta um. Oi? Conta um. Ah, tá. Eu vou contar um episódio, então. Eu fui a um casamento na Ilha do Governador, com uns amigos e amigas. Na volta, um objeto veio seguindo nossos automóveis. Eram 2 automóveis, ele veio seguindo. Quando chegou próximo ao apartamento dessa minha amiga, ele desapareceu. Ok. Como era muito cedo, por volta de 9 horas, todo mundo resolveu se reunir, porque a gente costumava se reunir no apartamento dela. Eu sou músico, então a gente fazia um sarau com música, poesia, esse tipo de coisa. Resolvemos nos reunir, já que estávamos ali, e era cedo, um final de semana. E o apartamento dela era um andar inteiro, ali no Jardim Botânico, né? Era um apartamento muito grande. E dava justamente para a parte de trás ali do Cristo Redentor, aquela mata, e a gente viu Cristo lá em cima. Bom, estávamos lá e começou, não sei, não lembro porquê, começou a haver um deboche muito grande, uma brincadeira em relação a seres extraterrestres. Não sei de onde é que surgiu o assunto, não foi comigo, né? Quando dei por mim, eu senti que vinha uma canalização e a coisa vinha pesada. De fato, aconteceu. E eu comecei a andar pela sala, que era de madeira, né, o chão, e a madeira rangia,
Então, eles me contaram depois, eu me lembro também um pouco, que eu botei as mãos para trás, numa posição tipo de militar, e comecei a andar de um lado para o outro. E comecei aí a falar uma série de coisas, rebatendo as bobagens que eles estavam ali falando. Tal. A partir daí, eles quiseram testar o Harian, né? E aí o Harian pediu água. E eu me lembro que mais ou menos isso durou mais de meia hora. Eu tomei uns 5 litros d'água, porque era muita água. Falava um pouquinho água, falava um pouquinho água, e água, e muita água. Essa água, inclusive, sumiu, porque eu não fui ao banheiro nem nada. Muita água, né? E aí começaram a pedir prova para ele, né? Então ele começou, tá bom, o que vocês querem? Né? Então, nós queremos que você apague o poste da rua que está lá na esquina. Pá, apagava. E agora? Agora acende. Pá, acendia. Agora apaga os dois daqui. Pá, apagava. Acende, acendia. Agora, ele começou a mostrar aquilo, mas eu sentia que ele estava muito irrequieto, muito incomodado com aquela situação. E ele foi em direção à varanda de trás do prédio, a parte de trás do apartamento, que dava para a mata do Corcovado. Ficava bem pertinho mesmo. E quando ele foi, todo mundo foi junto, né? Porque a essas alturas minha voz já era outra, né? Já era um outro timbre, era totalmente diferente. E aí eu me lembro que ele começou. A noite estava linda, né? Tranquila, era um sábado para domingo, tranquilo, não tinha nem brisa. E ele começou a fazer assim, ó, lentamente. Eu me lembro que ele fazia assim com as mãos, e começou uma brisa, soprar uma brisa, e ele começou a acelerar aquilo, a brisa foi se transformando em vento, até que se transformou numa ventania, começou a bater porta de apartamento naquele prédio, que a gente escutava as portas batendo, pá, como se fosse chegando um temporal, aquele vento muito forte. E aí ele falou: vocês querem que chova? Fez chover. Vocês querem que parou. Então, eu me lembro que aquela noite foi assim incrível. Não só calou a boca de todos que estavam ali, como até a minha, que eu nunca imaginei numa possibilidade ou que algo assim acontecesse. Enfim, mas aí também teve depois cura, teve premonição, teve telepatia, teve, enfim, uma série de fenômenos, né, de paranormais, tanto da área psi quanto da psicapa, físicos, não físicos. Teve vários fenômenos. Eu passei por uma desmaterialização de coisas. Enfim, eu estou falando aqui para vocês que sabem o que são fenômenos, obviamente. Eu não estou falando com leigos. Mas você relatou isso em algum livro seu? Eu não me lembro se no meu primeiro livro tem isso. Eu acho que tem. Não. Não. Agora você. Eu devo ter falado por alto, talvez. Não sei. Eu nem me lembro que. Olha, o meu livro foi uma coisa muito estranha. O primeiro e único que eu escrevi, pelo menos até agora, eu não queria escrever livro nenhum, mas por muita insistência de muita gente que me pedia, inclusive o Petit, né, o Marco Antônio Petit, que é meu amigo, eu acabei topando, em certo momento, escrever. E escrevi esse livro de uma maneira bastante interessante. No começo, eu comecei só com lembranças, colocar as coisas numa ordem cronológica para fazer sentido, obviamente. Então, mas em certos momentos onde entrava
o extraterrestre em si, na história, ou o ser humano, os meus amigos que participaram em vários momentos comigo, eu queria descrever com mais detalhe a emoção e relembrar com mais detalhe aquilo que havia acontecido. Então veio à minha mente para fazer uma coletânea de músicas, né, que eu utilizava naquela época, naqueles momentos em que aquelas coisas haviam acontecido. E foi o que eu fiz. A partir do momento que eu comecei a usar essa coletânea que eu montei de músicas, toda a minha memória, toda a minha sensação, meu sentimento, tudo veio à tona de uma maneira muito mais clara, e eu comecei a escrever com muito mais facilidade e detalhe. Depois do lançamento do meu livro, o Petit lançou também um livro dele, muito interessante, que ele depois me confessou, quer dizer, ele falou para todo mundo, e eu falei para ele, pô, Petit, que incrível. Ele usou o mesmo método, ele sentiu de usar o mesmo método, escreveu também, fez uma coletânea de músicas, no caso, sobre a vida dele, os momentos, para poder vir à tona uma série de conhecimentos e lembranças para poder escrever. Então, quer dizer, é interessante a forma com que essas coisas acontecem, né? E é surpreendente, eu sempre me surpreendo. Quando esses fenômenos acontecem comigo, e vira e mexe, estão sempre acontecendo, isso me acompanha, e aumentou e modificou o modus operandi a partir de 2014 para cá, depois que eu passei por um processo que hoje eu falo para todo mundo, como é, as pessoas perguntam, mas como é que está hoje em dia? A mesma coisa? A mesma coisa não está a mesma coisa. Eu, pelo que eles me disseram, né, passando por um processo eu chamo de fusão. A fusão seria o quê? Marco Cabral, eu, persona aqui, né, encarnado nesse momento planetário, tal, começasse a fundir com esse outro, essa outra consciência que seria realmente a minha essência, né? Então, tem dias que eu estou de um jeito, tem dias que eu estou de outro, dependendo do momento, as coisas funcionam de formas diferenciadas, muito conhecimento vem a mim, principalmente de madrugada, né, que basicamente eu levanto todo dia de madrugada, eu saio da cama, vou para a sala e lá eu ou coloco uma música no fone, no celular, ou fico só meditando, pensando. Às vezes eu acordo com ideias e essas ideias continuam a falar na minha cabeça, eu sou obrigado a sair do quarto e anotar, porque se eu não anotar tudo aquilo, eu não consigo voltar para dormir, porque eu não vou conseguir dormir. Informações, enfim, é um turbilhão de coisas que acontecem no meu dia a dia, né? Então, durante um bom tempo, ficou difícil lidar com isso, porque você lida com o dia a dia, né? Então, a pessoa, você vive, você trabalha, você tem conta para pagar, enfim, tudo. Problemas, alegrias. E, ao mesmo tempo, a outra parte sua está em outro local. E quando aquela parte se conecta com você, fica, fica difícil, né? No começo foi um atrito, um conflito. Hoje já não. Hoje eu já aceito a coisa de uma maneira muito mais tranquila,
já não me debato mais, né? Como eu costumava fazer no início, ficar eufórico e me debater. Hoje não, hoje é muito tranquilo para mim, eu não tenho mais esse problema. Depois de uma série de informações, claro, que eles me passaram também, etc. Então, a espiritualidade praticamente se uniu, né? É uma coisa muito interessante o processo. Não estou dizendo com isso que com todo mundo vai ser, obviamente, da mesma forma, mas o meu processo tem sido dessa maneira. É interessante, Marco, você está falando, porque eu conheço 2 outros casos que as pessoas não aceitam essa junção, quer dizer, brigam, sabe? Brigam no sentido psicológico. Não quero Sim. isso, e nega. É como você estivesse negando o Harian, tá? E negam e querem ficar só num outro caminho que eles acham mais digno, mais científico, etc. Existem esses conflitos, e pelo menos 2 ou 3 que eu conheço. Eu já até entrevistei eles, eu entrevisto as pessoas e guardo, né, para se as pessoas quiserem depois escrever, escreve. E você tem muito assunto para escrever livro, muito. Tem, tem. Se eu fosse abrir o arquivo aqui do meu armário e todas as lembranças, fenomenologia, conhecimento O e. que você relatou hoje já é um livro, entendeu? É, é. Eu E vou eu não botar aqui relatei praticamente nada, né? Perto do a tanto. capa do livro dele, para o pessoal ver o livro. Vocês E estão compra conseguindo? onde também? E o livro compra onde? Olha, se comprar direto comigo é com esse valor, senão eu sou obrigado a acrescentar o valor do correio. Mas pode comprar no meu WhatsApp. É só pegar o meu WhatsApp, entrar em contato comigo, que a gente ou combina de entregar, ou, se não for daqui, eu envio pelo correio, não tem problema. Faço ele Eu acho que autografado direitinho. muita gente vai querer, inclusive eu vou querer comprar. Mas você já não tem, Manuel? Não, mas eu quero o autografado, né? Ah, porque eu mandei para você sem. É, Eu não me lembro. Ah, depois eu te mando. tá Tranquilo, isso a gente legal. combina. Fica tranquilo. Mas, gente, é muito assunto. A ufologia em si foi minha vida inteira, está sendo a minha vida inteira. São naves, são objetos, são seres, fisicamente, né? Como eu estou falando aqui com vocês, entendeu? Como se fosse um amigo que tocasse a campainha aqui em casa agora, entrasse, apertar a mão, senta aí, ó, essa aqui é minha esposa. Então, meus contatos, de uma maneira geral, sempre foram assim. Não foram fora do corpo, não. Não, foram na matéria, aqui no planeta, com nave descendo, eu indo até eles vindo até mim, eu entrando na nave, conversando com algum deles, né, porque a maioria não fala o nosso idioma, outros nem falar falam, é telepático. Enfim, é tanta coisa, gente, que modelos de nave, fotos e esquemas, fórmulas científicas, tudo isso está aqui guardado. Os greys, como eles são fabricados. Né? Então, você tem que escrever, Nossa, Marco, não muita tem coisa. jeito. Muita coisa, tem que escrever. É Agora, muito detalhe. eles falaram alguma coisa sobre a pandemia? Nada. Você acredita? Nada. A única coisa que eu sei até agora, que eles me pediram muito, isso já não é da pandemia, já vem um tempo e a coisa se acelerou. Para que eu não me expusesse tanto, que eu ficasse mais quieto, né? Não muito na mídia, não sei em casos muito específicos, que eles mesmos me avisam. Quando não é para ser, não é para ser.
e não funciona. Eles me avisam, olha, aí não vai pisar aí não, por isso e tal. Legal. Mas quando Você é eles liberam... protegido. Oi? Você é protegido por eles. Isso é importante. Bom, se eu Nesse for sentido, tocar, né? se eu for tocar nesse mérito, nessa questão de proteção, eu fiz aqui um relatório particular para mim, né? Para trabalhar minha memória e guardar escrito. Eu já somei em ordem cronológica. Eu tenho uma memória, graças a Deus, muito boa, privilegiada, eu diria. Eu somei já 26 ou 27 livramentos de morte iminente. Até bala perdida que bateu no capô de um carro meu. Já teve desvio de tiro. Olha, se eu for contar para vocês todas as coisas, e que isso depois também foi transmitido uma época na vida da minha esposa, quando ela teve um tumor cerebral, de naves em cima do meu prédio, de globos de luz translúcidos voando dentro do quarto dela de madrugada, assim, uma média de 10 a 20, não contei porque eram tantos, né? E coisas, e muitas coisas eu poderia contar aqui para você, de curas que eu pude participar, ou que eu recebi, ou que eu pude ser um instrumento, vamos dizer assim. Então, eu teria muita coisa para contar. É muita coisa. Então, você tem que ir uma outra... Vim uma outra vez, eu não sei como fala, como a gente fala virtual, eu não sei. Vim uma outra vez para conversar com a gente, lá para dezembro, se é possível. Sim, a gente pode até fazer por assunto, né? Um determinado assunto. Eu já te digo que o assunto meu preferido, que é os livros que eu estou escrevendo, é sobre cura espiritual. Ótimo. Perfeito. Tá? Então tá bom. Combinado. Agora, David, o que mais você quer falar? Marco, Fale, David. A Sheila aqui pelo chat, ela está perguntando, né, eu vou resumir porque ela escreveu bastante coisa, e ela pergunta assim, qual é a missão que você acha realmente que esses seres têm em fazer contato conosco, e se você depois desenterrou aquele objeto lá da casa, quando você era pequeno, e guardou. Tá. Então, eu vou começar ao contrário, vou pela última primeira. Não desenterrei, não guardei, e tenho certeza que não está mais lá. Eu estive lá um ano antes da pandemia. Eu estive em São Paulo fazendo palestra e eu fui... A minha casa, onde a gente tinha, meus pais tinham casa, continua lá do mesmo jeitinho, só que eles acimentaram a frente da casa, quer dizer... Não consegui saber quem é o dono. Toda a rua mudou, tudo mudou, obviamente, né? Tudo evoluiu, o progresso chegou lá também. Só que a minha casa continua a mesma coisa, com exceção do portão que eles botaram de alumínio, não era de alumínio, era de madeira. E o gramado, que agora é cimento. É cimento puro, exatamente. Mas eu tenho certeza que não tem mais nada lá, porque depois de um bom tempo, eu passei por alguns, como é que eu vou chamar? Treinamentos, ou recuperação de memória, enfim, podia batizar de várias coisas. Que muita coisa que estava naquele objeto, que eram coisas relativas a minha vida fora daqui, né? O meu histórico, vamos dizer, alguma coisa assim, depois me foi passado de diversas maneiras, entendeu? Sem que eu precisasse ter o trabalho físico de ir até lá e quebrar e perguntar quem é o dono, explicar. Entendi. Então, mas isso eu sei que eles fazem da forma deles. Não é da forma que a gente quer que eles façam.
Não, não é, não é. Normalmente não é. A pergunta da missão deles, né? A Ah, missão dos sim. ETs. Olha, como são diversos, claro, quem sou eu para saber o planejamento de tudo que está por aí? Não tenho a menor condição. Eu não tenho essa capacidade, esse conhecimento Não, porque para várias responder. raças, cada uma tem uma missão. É Sim, muita coisa. exatamente. Cada uma trabalha, é um projeto, e cada uma trabalha num setor de projeto de acordo É. com a sua evolução, tecnologia, tendência, um monte de coisa. Então, eu sei comigo o que é, o que eles querem comigo, que é essa fusão e essa recuperação de memória para que eu me conecte novamente com, vamos chamar assim, comigo mesmo. Né? É mais Com a sua fácil de essência. entender. Com a minha essência de fora daqui. Né? É. O que eles querem comigo é isso. É lógico que no meio desse trajeto, muitas coisas aconteceram, como curas, como uma série de coisas. E outra coisa, sempre estive, de uma maneira geral, numa coisa muito difícil de lidar, que é nítido se perceber para quem conhece a minha vida ou para quem já acompanhou um tempo a minha vida, é uma guerra espiritual. É uma guerra, entendeu? Eu sinto isso nítido, a presença nítida dessa luta. Vamos falar de uma maneira muito figurada, como se um lado me puxasse para cá, o outro me puxasse para lá, e sobrasse sempre para mim, claro que estou no meio dos dois. Né? Então, eu sempre senti essa guerra. Uns querendo me eliminar, me anular, me liquidar, enfim. E outros me protegendo, querendo que eu continue, seja lá como que for, aqui, trabalhando e fazendo meu papel e ligados a eles, enfim. Então, eu sempre passei por isso. Seria uma história gigantesca para eu contar isso aqui agora, porque não tenho dúvida mais disso, por tudo que eu já passei, por tudo que eu já me livrei, por as coisas que eu enfrentei da maneira que foram e que são. É uma guerra, existe uma guerra. Então, saber o que cada raça tem de intenção de trabalho aqui é impossível para mim. Eu É sei muito difícil. da minha turma o que eles querem comigo, e eu posso até falar um pouco, mas dos outros eu poderia especular e falar um monte de coisa. Maravilha. A gente ainda tem tempo para mais uma perguntinha. Eu acho que é o Xande que quer falar. Eu estou só escutando. Não. Fala aí, Cabral, beleza? Fala, Xande, meu amigo. Prazer em te ver aqui. Porque eu vi você abrindo o microfone. Desculpa, achei que você quisesse falar. Não, tranquilo. Maravilha. Eu fico só encantado com as histórias e o que ele está falando, eu concordo, porque ele não disse nem 1/3 do que tem para contar. O Xande Ele só deu uma introdução, digamos assim. O Xande, além de ser abduzido, é um cara que tem toda uma conexão com esse tipo de fenômeno, e principalmente hoje em dia com o lado da espiritualidade, da cura, é onde ele atua mais, é o campo dele. E ele sabe das minhas histórias, como eu sei de algumas das deles também, das dele, e ele já leu o meu livro, entendeu? Então, a gente está sempre junto. O Cabral, você concorda que a gente faça logo a primeira quarta-feira de dezembro um duo, você e o Alexandre, ao vivo com a gente no GEPOT? Claro. Lógico, por mim. Tá pronto. Vamos fazer os dois, né? Pelo Zoom também, é a mesma coisa. Cada um na sua casa. Ótimo. Podemos fazer. A gente vai fazer. Que bom, vai ser sensacional. Fique à vontade. Maravilha. Emanuel, eu estou lembrando só um último comentário, né?
quando mais ou menos uns 2 anos, a gente no GEPOT, na época presencial ainda, claro, né? E a gente começou a se debruçar mais sobre a ufologia, começou a mergulhar mais nesse assunto, né? E algumas pessoas aqui devem lembrar, você mesmo, Emanuel, que a energia, quando a gente fazia uma meditação, quando o assunto do dia era sobre ufologia ou alguma coisa afim, realmente era uma outra vibração em termos até do pessoal que tinha maior manifestação mediúnica, sentiu uma vibração totalmente diferente do que o normal. É muito diferente mesmo. Isso aí foi bom você falar. Foi bom você falar, Demi, porque assim, sempre me perguntam como é que você sabe o que está próximo a você, se não é espiritual, se não é um desencarnado, enfim, se não é uma entidade ou se é um extraterrestre. A vibração é totalmente diferente. As frequências são totalmente diferentes. E para quem começa a repetir e ser treinado e se habituar com essa vibração, com essa frequência, se acostuma e claramente nota que é totalmente diferente. Aqui na minha sala, onde eu estou falando, eu já entrevistei vários desses amigos que também trabalham com seres interplanetários. E a vibração dessa sala aqui que eu estou falando é uma vibração que muito comum eles estarem aqui. Hoje eu estou sozinho aqui, mas eles estão aqui. Eu estou sentindo a presença deles. Não é o Harry, é que são outros, mas eles são do bem, trabalham para bem, e eu quero só trabalhar com alguns que trabalham com cura, que o meu livro é os processos de cura, né, espiritual. E a gente vai discutir isso. A gente pode conversar um pouco no particular e depois no dia que a gente marcar em dezembro, ok? Com certeza, ok. Tudo bem, combinado. Inclusive lá na casa onde eu tenho trabalhado, na ilha de Guaratiba, é envolvimento com cura. Mas é cura passando pelo lado espiritual. No meu caso, não pego ufologia, no meu caso. Mas lá em casa tem uma parte que é ufologia. Eu não tenho envolvimento. Como é que pode? Mas eu não tenho. Olha só, na casa de Padre Pio, nas salas de cura, que tem médicos do espaço, que são na parte estritamente espirituais, trabalham extraterrestres junto. E eles ensinam aos médicos da espiritualidade técnicas que são usadas hoje pelos médicos espirituais. Então, são essas coisas que eu quero conversar com vocês, tá ok? Perfeito, muito bom. Tá ótimo, bom, claro, ótimo. Muito bom. Muito bom. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Maravilha, pessoal. Então, já marcamos esse segundo tempo de conversa, muito especial hoje enquanto agradecer ao Marcos e a todos vocês que estiveram presentes e já divulgar o nosso encontro da semana que vem, que vai ser com o Maurício Maciel. Ele vai falar sobre o reiki e os tratamentos de cura, todas as doenças de corpo e da mente. Então, vai ser muito interessante. E, mais uma vez, agradecer a presença de todos e a gente se vê na próxima quarta-feira. Paz e bênçãos e o amor para todos vocês. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu ainda estou na vibração, mas boa noite. Um abraço, gente. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite.